Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cristina. Seja bem-vinda. Cor Morena, boa tarde também. Então, pessoal, a nossa live. Boa tarde, Flávia. A live de hoje vai ser sobre a manutenção. Os produtos que eu vou utilizar na live de hoje vai ser da HQZ, tá? Vocês me pediram muito aí para utilizar os produtinhos deles. A empresa brasileira, ok? Fica no Rio de Janeiro, a sede da empresa. E eles são autorizados pela Anvisa, tá? Então, quem quiser experimentar aí, não tem erro, tá? Antes de eu começar a live aqui de hoje, me empresta a mão que eu fiz, isso. Eu tava aqui já adiantando uma mãozinha dela, ó, que eu fiz essa manutenção dela aqui já. Tá vendo? Eu utilizei todos os produtos da HQZ Nios, né? E aí, pra finalizar aqui, ó, eu fiz essa decoração dela aqui. Essa mãozinha dela, gente, não tá 100% perfeita, porque eu tava fazendo uns testes, tá vendo aqui, ó? Com pó cromado, tá? Então, assim, não tá 100% essa mãozinha do jeito que eu gosto, não. Mas a última que eu fiz foi o dedão, ó. Aí o efeito já ficou bem melhor, tá vendo? Não ficou marcado. Então, vou mostrar aí pra vocês hoje. Gente, relacionado a preço, não sei o preço dos géis deles, tá? Mas eu acredito que seja tabelado de acordo com o mercado aí, na faixa de 60, 80 reais, acredito eu que seja nessa faixa, tá? Podem chamar diretamente eles, tá? Porque a venda dos géis deles eu não faço na minha loja, tá bom? Inclusive, a minha loja lá na Shopping hoje tá com alguns produtos na promoção, tá? Eu até postei no Stories aqui também. Então, quem tiver interesse, só ir lá no aplicativo da Shopping, tá bom? Ei, Paulinha, amor, boa tarde. Já usei DayZ, sim, tem live aqui também. Semana passada eu fiz live com os produtos da DayZ. Cada semana eu tô trazendo para vocês aqui com marcas diferentes, né? Semana que vem provavelmente vai ser outras marcas, tá? Então, ó, já vou começar a nossa live para não estender muito, porque eu vou deixar a live salva para vocês, ok? Vou desativar os comentários pra gente conseguir ir acompanhando a live, tá? Eu vou colocar o arroba da minha loja aqui, que é o... Peraí, deixa eu ver se eu consigo escrever. Eu vou escrever do outro celular, peraí. Vou escrever do meu outro celular, porque eu acho que vai ficar mais fácil, peraí. Essa é a minha loja, tá? Tanto aqui no Instagram, como lá na Shopping também vocês vão achar. Tem vários itens lá que eu coloquei hoje na promoção. Então, vamos lá começar a nossa live. Ó, muitas de vocês... Tá sem áudio? Peraí. Não, gente, tá com áudio. Quem tiver dificuldade aí, sai da live e entra de novo, porque tá tudo normal. Então, vamos lá. Muitas de vocês aqui têm dificuldade de fazer manutenção
porque fica perdida, não sabe o que que faz, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo que eu realizo no meu atendimento de mesa e vocês vão acompanhar aí que é super tranquilo fazer manutenção, tá? A gente só faz aplicação de fibra quando tem que fazer reparo. Então, essa manutenção dela aqui, ó, tá com alguns cantinhos meio que trincadinhos aqui, porque, ó, só tem gel na ponta, tá? Não tem mais ponto de tensão aqui, porque foi lixando e não repôs o ponto de tensão. Então, o que acontece? A manutenção, gente, nada mais é que a gente repor material na área que houve o crescimento. Aonde que houve o crescimento? Exatamente nessa partezinha aqui, ó, perto... esqueci a palavra, tá? Mas daqui a pouco vem aqui na minha cabeça. Então, aqui é onde tem o crescimento da nossa unha, tá? Então, a gente tem que basicamente repor o nosso ponto de tensão. Não precisa de ficar tirando muito material, tá? Não precisa de ficar repondo fibra em toda a manutenção, tá bom? Então, a gente vai começar aqui. Vou desativar os comentários para vocês irem acompanhando. E aí, gente, o seguinte... Primeiro, eu gosto de fazer a remoção da unha natural por baixo, tá? A broca que eu utilizo é essa daqui, ó, de tungstênio. Vocês acham ela também na minha loja, tá bom? Por que que eu começo com a remoção da unha natural aqui da parte de baixo? Porque, às vezes, a gente tem que tirar muito excesso até tirar a unha e, às vezes, a gente acaba comendo algum cantinho, tá bom? Então, para eu não ter que ficar voltando toda hora, eu já faço essa remoção aqui. Por quê? Porque se comer algum canto, aí sim eu venho repor na fibra para a gente criar aquele canto novamente, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar utilizando o PrEP, pra gente higienizar a mãozinha da cliente. Vou passar na minha também, tá, gente? Esse aqui é um hábito que eu tenho também, de sempre passar na minha. Como eu vou manter o aspirador desligado, eu vou tirar o excesso aqui pra gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Mas, normalmente, eu deixo o aspirador ligado aqui embaixo e ele automaticamente já vai secando esse PrEP, tá bom? Então, ó, vou vir com a minha broca de tungstênio e vou começar fazendo a remoção dessa unha. Gente, essa remoção, ela tem que ser feita, tá? Ah, Jéssica, mas a minha cliente não quer deixar. Você tem que explicar para ela o seguinte: a nossa unha, ela é composta por queratina, tá? Queratina é oleosidade. Então, naturalmente, a nossa unha, ela já expulsa do gel. Então, se a gente não faz essa remoção de unha, naturalmente o gel vai descolar dessa unha e aí pode dar infiltração, consequentemente pode dar fungo, tá? Normalmente o fungo dá por dois motivos: ou por material que já está infectado, ou porque a cliente não fez a manutenção no tempo certo, tá bom? Então, ó, a gente vai começar aqui removendo completamente essa unha por baixo. E aí, vocês sempre falam: ai, Jéssica, mas a minha cliente não deixa, a minha cliente quer a unha natural dela por baixo. Gente, infelizmente, não tem como. Você tem que explicar exatamente isso para sua cliente, tá? Fala assim: olha, eu vou tirar uma parte daqui, ó, pra gente poder fazer a limpeza, pra gente evitar descolamento, pra gente evitar fungo na sua unha. Isso aqui é uma proteção para você. Então, quando você tem argumento com a sua cliente, ela não vai negar de tirar essa unha. Mas a questão, assim, que normalmente vocês fazem é o que? Porque eu tenho que tirar, né? Quando a gente tem argumento e a gente fala os motivos, é muito difícil da cliente falar que não é para tirar. Agora, se ela realmente não quer deixar tirar, que ela arque, né, com as responsabilidades, que pode ser infiltração, consequentemente pode dar fungo, tá? Vocês podem reparar
que normalmente um banho de gel, né, ele dura muito pouco tempo, gente. É 15, 20 dias, estourando. E quando a gente vai fazer a manutenção, acaba que a gente tem que remover o material quase que todo, porque essa unha vem bem estufadinha, tá? A blindagem, mesma coisa. Por quê? Porque a nossa unha, ela já expulsa o alongamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí na hora de fazer os procedimentos e passar esse tipo de informação para a cliente, para ela ter o conhecimento, porque normalmente a cliente não tem. E aí ela vai ter o entendimento por que a gente está fazendo esse procedimento. Vira para mim. Então, ó, mesmo a gente selando essa estrutura quando a gente finaliza aqui na parte de baixo, isso aqui, gente, é tudo que cresceu. Então, aonde que cresceu, vai ficar manchado, tá vendo? Ó, fica com aspecto sujo, fica com aspecto muito feio. Então, isso aqui também, ó, é limpeza que a gente faz. E eu tiro bem os cantinhos, tá vendo? Por isso que eu gosto de sempre vir primeiro nessa parte. Porque se a gente deixa pra fazer isso aqui no final, normalmente come canto, tá? Aí você sempre tem que voltar e ficar refazendo o canto. Então, você tá fazendo o serviço aí 2 vezes, né? Então, não tem necessidade. Deixa eu ver o outro lado aqui. Então, sempre venho verificando. Se tiver mancha de esmalte, tira também, para não ficar feio. Então, comecei aqui já, ó, removi minha unha natural, né? E agora eu vou vir fazendo o lixamento superficial e eu já venho normalmente e pergunto ao cliente, você quer que diminui? Você quer que diminui só o que cresceu? Por quê? Porque aí eu já deixo mais ou menos a estrutura do tamanho que a cliente quer, economizo o produto e economizo também tempo, tá? Deixa eu só medir, me presta um pouquinho. Como essa mãozinha dela aqui eu já fiz, né? Então, eu tenho uma base de tamanho. Tá vendo? Então, tá bem parecido, ó. Vou ter que diminuir mais esse e esse, tá? E o dedão. Se vocês forem comparar tamanho com tamanho, tá vendo? Então, essa mãozinha dela aqui que tá feita, eu já tinha diminuído ela. Então, ó, eu já vou deixar mais ou menos o tamanho dessa estrutura no tamanho da outra mão, porque a gente já otimiza muito tempo, né? Broquinha que eu utilizo para fazer manutenção ou remoção, essa broca aqui de tungstênio, tá? Porque ela desbasta muito mais rápido e ela não esquenta fácil, tá? Então, a gente não vai gerar desconforto aí para cliente à toa. Essa modelinha aqui, gente, é a minha irmã. Então, vocês podem observar, ó, que o gel dela tá bem no meio da unha mesmo, por quê? Porque ela foi lixando e passando top coat, tá? Hoje que ela teve um tempinho para poder fazer a manutenção dela. Então, ó, eu vou tirar mais na ponta do que na parte de cima. Porque lá em cima praticamente já não tem mais produto, tá? O certo, gente, é a cliente vir com um crescimento mais ou menos nessa linha aqui, ó. Que vai dar aí de 25 a 30 dias, tá? Esse procedimento aqui, ó, de só lixar e passar top coat, não aconselho, tá? Ela faz isso e eu também faço na minha, por quê? Porque eu trabalho com isso, tá? Então, qualquer coisinha, ela vem e eu também tô aqui. Mas, na cliente de vocês que vem mensalmente, não faça isso de forma alguma. Porque olha aqui, tá vendo que o cantinho dela tá quebradinho? A tendência vai ser pesar a ponta e essa unha vai trincar, ela vai quebrar aqui no meio, vai quebrar na unha natural dela mesmo, e isso gera muita dor, tá, gente? Na outra mãozinha dela, que eu até
já fiz, tinha uma assim, tá? Tinha uma que tinha quebrado bem no meio mesmo, e chegou até machucar. Devia ter tirado foto pra vocês verem, mas esqueci. Então, aqui, o que eu tô fazendo primeiro? Tô fazendo a remoção desse top coat, tô fazendo a remoção desse excesso de gel que tá aqui na ponta um pouquinho, porque como essa manutenção que tem muito tempo, né, esse alongamento tem bem mais tempo, eu vou fazer mais reposição de material do que o comum. Muito pó, gente. Muito pó. Só tirar o excesso do pó. Ó, tirei bastante material dela, tá vendo? Como a manutenção dela tem mais tempo, eu tirei mais material pra gente fazer uma renovação melhor, tá? Em seguida, eu vou vir com a broquinha de mandril, só pra gente nivelar essa estrutura, tá? Então, eu vou lixar bem pouquinho mesmo, ó. Bem pouquinho, tá vendo? Arreda um pouquinho assim pra mim. Então, vem aqui só, ó. E aí, eu já vou vir com a broca mesmo. E aí, é o seguinte, como esse dedo aqui eu tenho que diminuir, então, eu já vou vir diminuindo com a broquinha de mandril, ó. Pra quê? Pra eu ganhar tempo, ao invés de ficar sofrendo lixamento manual. Mas isso aqui, gente, pra quem não tem experiência, diminui no lixamento manual mesmo, tá? Isso aqui eu faço por quê? Porque eu otimizo mais meu tempo. Então, com a broquinha aqui, ó, eu já consigo ver a estrutura da forma que ela tem que ficar. E aí, diminuo ela com a broca mesmo, que a gente sofre menos, né? Que o lixamento manual, ele cansa muito, gente. Então, assim, o que a gente puder utilizar no lixamento elétrico, né? E também otimiza o tempo, o lixamento elétrico, eu uso, tá? Então, ó, já vou vir mais ou menos aqui medindo. A almond que eu gosto, gente, eu gosto de usar as laterais mais finas, tá? Por quê? Porque quando essa cliente vier para fazer a manutenção, não tá aquele alongamento muito largo, tá? Até isso eu tenho um certo cuidado. Porque quando a gente faz uma almond muito larga aqui na ponta, na hora que a cliente vem para manutenção, vem aquela unha muito larga, tá? E aí eu não gosto muito disso, não. Então, ó, vou mais ou menos medir. Vou diminuir só mais um pouquinho aqui. Então, o estilo da almond que eu gosto é uma almond mais fina, tá? Eles falam que é a almond moderna. Deixa eu medir o dedão. Vou diminuir mais um pouquinho. Essa medição, gente, normalmente eu já nem faço mais, tá? Por quê? Porque no olho eu já consigo ver se uma unha tá maior do que a outra. Mas como eu tô fazendo a live aqui pra ensinar vocês, por isso que eu tô fazendo essa demonstração. Então, já nivelei minha estrutura, tirei o excesso de material. E agora a gente vai vir fazendo como se fosse a preparação da unha natural. Então, eu vou vir, ó, com a broquinha PM718, essa broca aqui é diamantada, tá? Então, vou fazer o meu lixamento aqui na área da cutícula, ó.
Vou remover qualquer produto e já venho afastando a cutícula da cliente também. E toda cutícula que tiver agarradinha, a gente tem que remover. A cutícula dela tá bem fininha, tá? Então, por isso que eu não tô nem lixando demais, porque ela fez a unha dela no final de semana. Então, não tem quase nenhuma cutícula. E aí, pra finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou vir... Desculpa. Eu vou vir só acertando essa estrutura. Por quê? Porque na hora que eu for fazer o meu ponto de tensão, vai ficar mais fácil, tá? Então, eu vou acertar minha estrutura aqui, ó. E vou lixar a parte de cima pra gente terminar de preparar a unha dela. Ó. Vou fazer a mesma coisa nessa unha. Que vou lixar com bastante cuidado, que a unha dela ali já tá quebradinha. Ai, desculpa, porque ele tá coisa, né? E vou lixar aqui a parte. Esse lixamento aqui, gente, de acertar, eu gosto de fazer antes da criação do ponto de tensão. Por quê? Porque como tá com menos material, fica mais fácil da gente já dar um formato nessa unha, tá? E vou finalizar aqui acertando o meu dedão também. Pode virar. Vou jogar o prep de novo, tá? Só pra tirar o excesso de pó da unha, pra gente vir com os produtos de preparação. Vou só limpar o excesso. Eu vou ligar o ventiladorzinho aqui pra gente poder otimizar um pouquinho mais nosso tempo pra poder secando aqui a estrutura. E aí, gente, nós vamos entrar aqui, ó, com os produtos de preparação, tá? Deixa eu só terminar de secar aqui que eu vou falar pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que vocês têm muita dúvida, inclusive eu vou trazer um post pra vocês relacionado a isso, tá? Produtos de preparação. Para vocês aprenderem a ler o rótulo dos produtos, tá? Por quê? Porque cada marca, gente, eles colocam, às vezes, um desidratador de uma forma, enfim, tá? Então, por exemplo, o PrEP, ele é considerado o desidratador, tá? Então, vocês viram que eu passei o PrEP aqui na unha dela? Ó, a unha dela já tá bem fosquinha? Pois é. O PrEP deles faz a função de higienizar e desengordurar a unha também, tá? E controla a oleosidade. Então, o PrEP deles tem a função de asepsia e a função do pH,
tá bom? Então, por isso que é importante a gente sempre ler o rótulo dos produtos para a gente poder ter um entendimento de cada função de preparador, tá? E aí nós vamos entrar no primer em seguida, tá? Eles têm o primer com ácido e o primer sem ácido e a base em gel, que é para a gente poder fazer a capa base. Eu vou demonstrar aqui para vocês utilizando os dois primers, tá? O primer com ácido, ele não pode encostar na pele da cliente, porque ele tem uma porcentagem de ácido muito alta e aí a gente pode causar um dano, tá? A gente pode causar uma alergia, a gente pode causar uma irritação. Então, a gente tem que passar o primer, ó, com ácido, com bastante cuidado, para ele não cair na pele da cliente. E aí, o seguinte, como o primer com ácido, isso aqui, gente, é uma coisa que eu sempre faço, tá? Se eu utilizo o primer com ácido, em seguida eu utilizo o primer sem ácido, tá? Por quê? É forte, né? Por quê? Porque o primer que tem ácido, ele não pode encostar na cutícula. Então, qual que vai ser a tendência? A tendência vai ser esse alongamento aqui em volta da cutícula estufar, porque a gente não colocou primer em volta da cutícula, tá? Então, sempre quando vocês utilizarem um primer com ácido, procura sempre vir depois com um primer sem ácido, pra gente fazer esse acabamento aqui em volta da cutícula, tá? Aí pode passar ou na cutícula toda, passa em volta da cutícula, ou pode passar na estrutura inteira, tá? Não tem problema nenhum utilizar primer com ácido e depois primer sem ácido. Nenhum anula o outro, tá? Então, eu vou esperar aqui, ó, ele secar, tá? Porque o primer com ácido, ele tem que deixar esse efeito aqui, ó. Bem fosquinho mesmo, tá? Então, deixei ele secar. Vou vir com o primer sem ácido. E vou passar na estrutura completa. E aí, normalmente, o primer que não tem ácido, ele deixa esse aspecto mais brilhante. Ele não deixa com aspecto fosco, não, tá? A gente espera aqui uns 10, 15 segundinhos só para esse primer secar. E aí, eu vou vir com a base gel pra gente poder fazer a capa base, tá? Eles também têm o gel base que pode ser feito a capa base também. Vou utilizar em pincel porque é mais rápido, tá? Eu acho que a gente otimiza mais o tempo. Vou passar uma camadinha aqui, ó, bem fininha. Pode passar na mãozinha da cliente toda, tá, gente? Como a gente não coloca muito excesso de base em gel, ele não chega a escorrer pra cutícula, não. Então, normalmente eu já passo aqui, ó, na mão da cliente completa. Vou levar pra cabine, vou deixar 60 segundos pra gente poder fazer a cura da base em gel. E aí, gente, eu vou utilizar o tom Pink Nude, tá? Normalmente esse tom aqui é o tom que eu mais gosto, que fica o mais natural possível.
Eles têm branco também. Tem o nude, tá? Que a diferença dele é um pouquinho diferente. Ó. Tá vendo? Então... Tem o Clear também. Eles têm a linha completa, tá, gente? Tem todos os produtos. Todos. Esse tom é o tom que eu mais gosto, porque é um tom, gente, que independente do tom de pele da cliente, ele não vai ficar um tom muito fora do padrão natural, tá bom? No dia a dia, né, eu não gosto de utilizar... gel muito pigmentado, porque quando cresce dá uma diferença de tom muito grande. E aí isso normalmente incomoda a cliente, tá bom? Então, assim, eu gosto de utilizar tons mais assim, né? Um rosadinho bem discreto, porque aí não vai incomodar a cliente na hora que crescer, tá? Na hora que começar a crescer, dar aquela divisão, não vai dar uma diferença de tom muito grande. E agora nós vamos fazer a reposição aqui do nosso ponto de tensão. Então, vou pegar uma bolinha, ó. Vou depositar o meu produto. E dele, ó, eu vou fazer no meu ponto de tensão. Quem tem dificuldade para ponto de tensão, esse gel aqui, gente, ele tem uma consistência muito boa, tá? Então, às vezes, para quem tá iniciando, tem dificuldade em produto ficar escorrendo e tudo mais, pode adquirir ele porque tá vendo que ele quase não escorre e ele é gel também autonivelante, então fica mais fácil da gente fazer o ponto de tensão. Então, vou criar minha estrutura aqui o mais perfeito possível. Ó, o tom dele é bem natural. Vou levar para a cabine. Pode colocar para mim. E aí, gente, é o seguinte. Essa linha deles é uma linha que o tempo para secar o gel é um pouquinho maior, tá? A gente vai deixar na cabine durante 60 segundos. E aí, o que eu vou explicar para vocês? Quanto maior é o tempo de secagem do gel, normalmente, menos ele vai queimar, tá? Por quê? Porque o número de polímeros que tem dentro desse gel é menor, a quantidade dele. Então, consequentemente, ele vai demorar mais tempo para secar, mas ele não vai gerar aquele desconforto, aquele queimado, né, que a cliente sente. Então, quanto mais número de polímeros que tem no gel, por exemplo, um gel hard, ele tem uma quantidade de polímero muito alto. Então, por isso que é um gel que queima bastante, tá? Então, sempre quando vocês utilizarem aí um gel para ponto de tensão, procura usar um gel que tenha o menor número de polímero para a gente não gerar esse desconforto na cliente, tá? Então, ó, deixei aqui os 60 segundos, ó. Vou colocar minha presilha pra gente manter a curvatura. E aí, eu vou dar sequência nos pontos de tensão, tá? Então, gente, isso aí talvez é uma informação que muitas de vocês não sabem. E talvez vocês estejam perdendo o cliente por causa disso, tá? Inclusive, sábado, né, que a gente estava atendendo aqui, do relato de uma das clientes que a gente estava atendendo aqui foi exatamente esse. Que o local onde ela fazia o alongamento dela... usava um gel que queimava demais, né? Então, ela falava assim que ela ficava meio que adiando a manutenção dela, porque ela sabia que ela ia sentir dor, e ela não queria sentir dor, né? E aí, ela conheceu meu trabalho, indicação de alguém, não sei, tá? E aí, a primeira vez que ela veio fazer realmente o alongamento comigo, ela falou assim, ai, Jéssica, não queima. Aí eu falei com ela, falei assim, não, esse gel que eu utilizo, ele não queima, tá? Aí ela falou assim, nossa, Jéssica, porque aonde eu fazia, vira pra mim, aonde eu fazia, queimava demais, eu até reclamava com a menina. Então, assim, às vezes vocês acabam perdendo cliente por besteira, né? Porque ninguém quer ficar fazendo unha pra sentir um desconforto muito grande. Uma coisa é se esquentar levemente, né?
Outra coisa é esquentar demais, né? Vira pra mim. Essa unha dela aqui eu coloquei uma quantidade maior de gel. Pode colocar pra mim. Por quê? Porque aquela unha dela ali tava com muito pouco material, tava dobrando também, né? Então, eu coloquei mais gel pra gente manter essa unha dela mais estruturada, tá? Voltando em relação ao gel esquentar, né? Então, gente, isso são informações muito importantes, né? Que uma profissional, ela tem que realmente saber, ela tem que ter esse tipo de conhecimento e, naturalmente, não gerar esse desconforto para sua cliente por besteira, né? Porque antigamente, realmente, a gente tinha muito pouco estudo, a gente tinha muito pouco marcas, né? E hoje em dia a gente tem uma quantidade de marca extensa no mercado e que a gente consegue colocar um gel no atendimento de mesa que tenha um preço acessível para todo mundo e que não vá gerar desconforto aí para sua cliente, tá? Então, tenham muito cuidado realmente com a cliente de vocês em relação a isso, porque às vezes você pode perder uma cliente exatamente por besteira, tá? E, gente, não é uma... foi mal. Não é uma, duas, três, 5 clientes que já me falaram isso, não, tá? É muita cliente realmente que já me passou esse feedback. Então, talvez você esteja cometendo esse erro, talvez você esteja aí perdendo cliente simplesmente por não ter um conhecimento, né, de produto aí e poder não gerar esse desconforto para cliente, né? Ninguém quer sentir dor, né, gente? Essa é a verdade. Então, se a gente pode proporcionar aí um atendimento para cliente sem dor, sem desconforto, eu não vejo motivo de manter a cliente sentindo dor. Vira para mim. Volta. E aí, gente, ó, o gel deles é autonivelante. Então, vocês podem ver que rapidinho eu faço meu ponto de tensão aqui. Pode colocar. Porque na hora que eu coloco na unha, parece que ele vai encaixando na unha, tá? Porque ele é autonivelante. Então, isso também facilita muito a vida de quem tem dificuldade de fazer ponto de tensão. Eu vou ativar os comentários aqui só pra gente ir conversando um pouquinho, porque eu vou fazer só os pontos de tensão ali. Então, vocês já perceberam mais ou menos em questão de reposição de material, em questão de o ponto de tensão. Vou pegar uma mais velhinha pra gente machucar. Então, ó, vou fazer o meu outro ponto de tensão. E outra coisa aí que eu já tô vendo o pessoal falando nos comentários é a respeito de dificuldade de ponto de tensão. Gente, ponto de tensão é treino, tá? Não tem como realmente você conseguir fazer um ponto de tensão rápido, perfeito, pode colocar pra mim, sem treinar, tá? Então, tira um dia para você treinar aí o ponto de tensão. Dá para você treinar em você mesmo. Você pega aqui o dedinho, ó, até em cima do alongamento mesmo. Você vai treinar aí controle de produto. Então, você vai pegar, vai colocar o gel aqui e vai treinando o seu controle de produto, tá?
Não existe mágica de fazer um ponto de tensão. Existe treino, tá? Gente, relacionado ao gel, vocês têm que olhar diretamente com a HQZ, tá? Essa aqui é a marca do gel. Então, vocês procurem ele aqui no Instagram que vocês conseguem achar e pede eles tabela, tá? Vou fazer aqui meu último ponto de tensão. Vou pegar uma quantidade de gel um pouquinho maior por seu dedão. Coloca em pé pra mim, por favor. Eu coloco a presilha na manutenção pra gente manter a curvatura que a gente já tem, tá? Jéssica, o que você acha sobre o polêmico assunto de trabalhar sem controle de produto? Gente, então, deixa eu falar uma coisinha pra vocês que eu acho muito importante, tá? O que está mais focado hoje em dia no mercado aí é em questão de otimização de tempo, tá? Se a gente cria uma estrutura sem controle de produto, a tendência vai ser o gel escorrer, vai escorrer para a cutícula. Quando o gel escorre para a cutícula, dá muito trabalho de tirar, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz o alongamento, existem passo a passo, né, para a gente poder fazer. E no final disso, né, da gente fazer um alongamento, dá uma união, tá? Então, pensa o seguinte, eu criei aqui os pontos de tensão dessa manutenção, ok? Então, pensa que se todas as estruturas tivessem escorrido, pensa que tivesse muito material aqui escorrido e tivesse muito excesso de gel. E aí, o que vai acontecer? Eu vou demorar muito tempo no lixamento técnico, tá? Porque a área da cutícula é uma área sensível. Se a gente deixa escorrer muito gel, consequentemente, vai dar mais trabalho no lixamento, tá? Então, não adianta você querer, por exemplo, correr para montar uma estrutura, não montar uma estrutura o mais perfeito possível e você sofrer no lixamento técnico, tá? Maiara, outro gel da XD autorizado pela Anvisa, mas a marca é XD mesmo ou é outra marca? Como é? Gente, curvatura tem que fazer na manutenção normal, tá? Independente do formato. E principalmente o seguinte, a unha dela tava com pouquíssimo produto, tá? E eu lixei bastante. E então a estrutura dela ficou bem fininha. Então a tendência vai ser a estrutura dela ficar o quê? Flexível. Então, se eu faço o meu ponto de tensão ali sem colocar a presilha, às vezes eu acabo perdendo, sim, um pouco da curvatura daquela unha, tá? Então, eu gosto de utilizar, sim, a presilha. Pode usar sim, tá? Pode usar gel com qualquer outra marca, não precisa de ser a marca completa, não, tá? Só que os preparadores do Pretinho do Poder, eu não indico, inclusive eu falei isso aqui numa live que eu trouxe para vocês segunda-feira passada, tá? Ela tá salva aqui
no feed, ela tá salva no YouTube também, tá? Então, quem perdeu aí, assim que a gente fechar a live aqui, verifica lá que você vai ter um entendimento sobre os preparadores. A base em gel é a mesma que usa para esmaltação em gel? Sim, tá? Mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Para unha fraca, o indicado é usar o primer com ácido, tá? Já usei o gel da Psyll, tem vídeo aqui, tem vídeo no YouTube também. E eu vou trazer live para vocês também sobre a linha deles, tá? Pode ficar tranquila. A linha da Volia, sim, tá, gente? Tem que usar a linha deles completa, porque senão dá descolamento. Vou utilizar o cleanser, que é pra gente poder tirar a goma, tá? Eu só esqueci de falar pra vocês uma coisa. Fiz a cura total dos produtos dessa mãozinha da cliente durante 90 segundos, tá? Que é a cura total do gel da HQZ. Vou retirar a goma. Agora eu vou desativar os comentários, depois eu volto aí pra gente poder ir tirando mais dúvidas, tá? Porque a gente vai entrar agora no lixamento técnico. Então, ó, vou retirar aqui a goma. Essa parte aqui, gente, limpa bem, tá? Porque às vezes vocês não limpam direito e acaba sujando a broquinha de vocês. E aí o que acontece? Fiz o lixamento anteriormente pra gente otimizar o tempo nessa parte. Desculpa, gente. Nessa parte do lixamento, tá? Então, o lixamento que a gente vai fazer nessa estrutura aqui, gente, vai ser mais para acabamento mesmo. Por isso que eu falei para vocês que alongamento são passo a passos, né? Que faz com que tenha uma união, tá? Então, por exemplo, fiz o lixamento anteriormente para eu otimizar meu tempo agora no lixamento técnico, tá? Tive controle de produto, então, consequentemente, eu não vou precisar de ficar lixando demais essa estrutura. Eu vou só praticamente dar um acabamento, tá? Então, é uma união de passo a passo para a gente conseguir ter um trabalho de excelência, consequentemente, com otimização de tempo. Então, o que eu vou começar primeiro? Sempre começo pelo lixamento manual, tá? Então, aqui já vou dar uma cara nessa estrutura. Já venho acertando aqui minha almond. E vocês vão ver, gente, que eu lixo quase nada, tá? Porque não coloquei excesso de produto. Então, vai ser acabamento. Me empresta essa aí, deixa eu só medir. Como essa mãozinha dela já tá pronta, eu venho aqui só... desculpa. É que esse dedinho dela aqui, gente, não tá dando pra ver por causa da decoração, tá? Mas aqui no cantinho tá meio... tipo, meio pretinho de sangue. É porque essa unha dela aqui quebrou no meio. Então, tá meio que dolorido ainda. Então, ó, acertei aqui essa unha. Vou vir acertando as outras. Vou pegar aqui por causa do seu cantinho. Ai, eu sei, tô tentando nem pegar aí. Deixa eu medir.
E aí, gente, outra coisa, tá? Eu tenho muito cuidado, relaxa a mão. Eu tenho muito cuidado nessa parte aqui, ó, pra gente deixar a estrutura da cliente todos os dedos do mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma mãozinha dela. Quando eu vou fazer a outra mão, eu sempre venho medindo dedo por dedo. Alinho a cutícula com cutícula, tá? Ó. E aí vejo se tá do mesmo tamanho ou não. Esse aqui tá um pouquinho grandinho ainda. Então, venho acertando. Me dá. Vou medir novamente, ó. Agora tá certinho. Me dá esse aqui. Já venho medindo esse, ó. Vou ter que acertar pouquinha coisa também. Deixa eu ver, peraí. Venho verificando novamente. Pode tirar. Já vou pro outro dedinho. Então, gente, vocês estão vendo que eu quase não lixo a estrutura, é mais acabamento. E aí eu sei que muitos de vocês aí, quando vai pegar uma manutenção, fica perdida na manutenção, não sabe o que faz. E aí repõe o ponto de tensão, coloca muito gel. E aí fica perdida no lixamento técnico. E fica horas e horas fazendo lixamento. Pode me dar esse. Esse aqui eu não vou nem precisar de diminuir, que já tá do tamanho do outro. Vou vir acertando só a parede lateral aqui. Então, fiz meu lixamento manual aqui super tranquilo, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Venho pro meu lixamento elétrico, pra gente otimizar o nosso lixamento técnico. Vou vir com a broquinha de cutícula. Vou remover e venho verificando que realmente não tem nenhum gelzinho em volta da cutícula, tá? E essa parte aqui, gente, é muito importante, por quê? Porque a gente consegue fazer um acabamento perfeito de cutícula e aí não vem aquela unha com degrau. Vou retirar o meu último dedinho. Agora eu vou fazer o meu lixamento superficial, gente, só para eu nivelar essa estrutura, verificar que realmente ela não tá com nenhum nível, tá? Então, essa parte aqui é acabamento também. Então, ó, eu vou vir com a de mandril. Eu gosto de vir com a de mandril, gente, por quê?
porque ela deixa a estrutura um pouquinho mais arranhada, tá? Do que as broquinhas de cerâmica e tungstênio. Então, eu tenho mais visibilidade para ver se a minha estrutura tá toda alinhada. Então, ó, acertei aqui, venho já pro próximo dedinho. Essa aqui eu vou lixar um pouquinho mais, porque eu coloquei mais produto nela. E aí, gente, eu sempre vou lixando, olhando todos os ângulos, ó. Pra eu ver que realmente a estrutura tá boa, tá alinhada. Vou nivelar aqui minha última estrutura. Ó, então sempre quando eu tô fazendo o meu lixamento aqui, eu vou observando, vou lixando, vou olhando, veja onde que tá bom, onde que precisa de tirar mais material, tá? Então, eu sempre tenho esse cuidado, revejo a estrutura, volto, lixo de novo se eu vejo que não tá bom. Agora eu vou vir com essa lixa aqui fininha, ó, pra gente fazer o acabamento nessa estrutura aqui. Venho acertando todas as laterais aqui pra ver se não tá dando dente. Peraí. Esse lado aqui tô vindo com bastante cuidado, gente, porque tá machucadinho ali. A pele dela tá machucada. Venho alinhando minha almond, pra ver se ela não tá torta nem nada. Essa lixinha aqui, gente, ela é maravilhosa, tá? Porque ela é fininha, ela entra até lá em cima. Então, não come canto. Não deixa dente.
Outra parte que eu gosto de vir antes de finalizar essa estrutura é na parte de baixo, tá? Na parte de dentro. Aqui, ó. Sempre gosto de vir verificando, tá vendo? Que não tem excesso de produto, que não tem degrau na unha. Foi mal, esqueci do cantinho. Então, essa parte aqui, gente, vem mais pra acabamento mesmo. Dedão. E vocês podem observar que, mesmo sendo uma manutenção, tá com curvatura. Volta pra mim isso. E agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer o polimento dessa estrutura pra gente vir fazendo a decoração. Então, venho polindo bem direitinho, pra não ficar degrau na cutícula também, que essa broquinha, essa lixa, né, na verdade, de polir, ela consegue dar um acabamento muito bom na área da cutícula. E essa lixinha aqui, ela chama lixa buffer, tá? Ela é melhor do que aqueles bloquinhos de polir, porque ela tem uma durabilidade muito maior. E aí, antes da gente finalizar essa estrutura, eu gosto de vir com o prep pra gente poder tirar o excesso de pó. Pra gente não contaminar, não sujar o top coat, né? Não dá nada disso. Ativar os comentários aqui pra gente poder ir conversando enquanto seca aqui. Deixa secar bem, tá, pessoal? Até ficar bem fosquinho mesmo. Então, gente, na verdade, eu tenho os dois tamanhos de presilha, né? Eu tenho o grande e o pequeno, tá? Porque isso vai depender da largura do dedo da cliente. Antes, eu vou vir com o primer sem ácido em volta da cutícula, pra gente ter uma melhor aderência do top coat. Gente, a minha loja na Shopee,
Tá no meu stories também, tá? Mas de qualquer forma, eu vou postar aqui pra vocês. Espera aí, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo colocar o link aqui pra vocês. O primer em gel, ele tem a mesma função. Ele vai fazer as duas funções, na verdade, né? De primer e capa base, tá? A minha loja, gente, eu coloquei o link aqui, ó, que são com os produtos que tá com desconto lá, tá? Primer com ácido unhas oleosas. Então, vamos lá pra gente fazer a nossa decoração. Vou utilizar o pó cromado azul, tá? Pó cromado é vida, tá, gente? Porque é decoração muito rápida e fácil de fazer. Então, vou passar aqui o top coat pra gente fazer a aderência aqui do pó cromado. Passa bem direitinho o top coat, principalmente aqui nas laterais e na ponta. E aí, gente, pra gente conseguir fazer esse efeito de pó cromado no alongamento, eu vou deixar aqui 6 segundos, tá? Pra esse pó poder fixar na unha. 6 segundos pra mim. Então, gente, o tempo da manutenção depende muito como vier a manutenção, tá? Por exemplo, se é uma manutenção que tá vindo no prazo correto, que é de 20 a 25 dias, eu gasto aí mais ou menos 40, 50 minutos estourando, tá? Isso eu trabalhando tranquila, sem correr, sem nada. Agora, quando é uma manutenção, por exemplo, essa daqui que demorou mais tempo, né? Que eu tenho que tirar mais produto, tem que repor mais produto, acaba que é uma estrutura que a gente tem que trabalhar um pouquinho melhor. Coloca aí 1 hora, 1 hora e 20. Só que aí a manutenção depende muito, né, de como ela vem. Mas esse normalmente é o tempo que eu gasto, tá? Aqui na live, gente, demora um pouquinho mais, porque eu faço bem tranquilinha, faço explicando pra vocês, faço bem tranquilo pra vocês verem o passo a passo. Então, acaba que aqui demora um pouquinho mais, tá? Então, ó, apliquei o pó cromado. Vou vir aqui dando umas batidinhas só pra gente dar uma esfumadinha aqui. Puxa um pouquinho pra mim. Isso. E aí, gente, o seguinte, né? Eu falei pra vocês que eu tava até testando. Eu vou colocar o link na minha bio aqui, tá? Parei que eu vou colocar aqui pra vocês.
Eu vou colocar a bio da minha loja da Shopee aqui na biografia do meu perfil, tá? Então, ó, tô colocando aqui pra vocês. Só entrar aqui no meu perfil, que aí vai direcionar pra minha loja lá, ó, automaticamente. Ó. Olha lá, ó, tá? Entrou lá. Aí eu tava falando pra vocês o seguinte. Sobre esse pó cromado aqui. Ele tem um efeito bem translúcido, tá vendo? E aí, o que acontece? Aí eu tava testando, aplicando 2 camadinhas, pra ele não ficar tão translúcido e também não ficar manchado, tá? Então, aí, o que eu fiz? Eu vim aplicando 2 camadas de top coat. Então, fiz a primeira camadinha. Vou vir aqui aplicando meu top coat novamente. Pra eu poder fazer essa segunda camada, tá? Pra ele ficar com um efeito mais escuro. Pra ele ficar como se fosse um degradê mesmo entrando no tom. Peraí, 6 segundos pra mim. Volto pra cabine, deixo 6 segundos. E aí, vou aplicar novamente. E aí, eu vou aplicar, ó, mais na ponta. Porque aí ele dá um efeito mais azul, tá vendo? Ele fica mais pigmentado. Aí eu acho que fica mais bonito. E aí eu venho aqui na parte de cima, ó, esfumando pra entrar com tom, tá vendo? Venho aqui, dou umas apertadinhas com o dedinho mesmo. Então, gente, esse aqui, ó, ele faz como se fosse um efeito da Baby, tá? Como se fosse a Baby Color. Ó. Vou fazer aqui por último o dedão. O dedão eu sempre gosto de fazer por último, por causa da posição da mão que coloca na cabine, tá? Seis segundos pra ir. Então, para quem não tá conseguindo, gente, tenta baixar o aplicativo, tá? Eu coloquei o link da loja na minha biografia aqui do Instagram. Vou fazer mais uma. Camadinha.
Não, não fica resto de pó no top coat, tá? Porque eu faço a... Eu deixo o tempo certinho, pode colocar pra mim. Eu faço o tempo certinho, né, do top coat, pra ele poder aderir ali. E você viu, eu venho com o dedinho pra fixar, pra não ficar excesso de pó sem fixar, pra não sujar meu top coat, tá? Então, ó, venho com o dedinho pra ele fixar bem, ó, tá vendo? E aí, pra gente finalizar aqui essa decoração, venho com top coat selando ela. Dedão. Então, gente, todos os produtos, pode colocar 60 pra mim. Todos os produtos que eu utilizei hoje aqui na live é da HQZ, tá? Toda a linha. Então, essa decoração aqui, gente, normalmente eu cobro R$ 20 a mais, tá? Esse pozinho aqui, ele é um pouquinho mais translúcido, por isso que eu fiz 2 camadinhas, tá? Mas normalmente, quando ele não é translúcido assim, uma camada já é o suficiente. Então, eu atualizei, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Na hora que eu entro lá no perfil, ó, tá atualizado, ó. Entra no perfil e vai direcionar vocês lá pra minha loja, ó. Tá vendo? E aí lá tá mostrando todos os produtos que estão em oferta. Caso... Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a minha loja, ó. Só vocês colocarem... Deixa eu ver se vai. JPS Nails. Olha lá o meu perfil. E aqui tá o perfil da loja lá, ó. Então, galerinha, finalizei aqui, deixei 60 segundos o top coat. Vou finalizar com esse óleo de cutícula aqui maravilhoso, que ele tem um cheirinho, gente, que vocês não têm ideia. Tem cheirinho de chiclete, de tutti-frutti. Dá até vontade de comer. Então, ó, eu vou finalizar aqui, passando o óleo de cutícula. Pode me dar esse. Então, gente, viram que a manutenção, ela não tem mistério quando a gente entende o que tem que ser feito na manutenção? Então, ó, manutenção pronta. Ó. Fizemos aqui
Quase uma baby color. E aí vocês viram que quando eu passei as duas camadinhas do pó cromado, ficou mais bonitinho, principalmente por causa da ponta, que a ponta ficou mais pigmentada. E aí veio como se fosse um degradê. Pois é. Se eu não tivesse feito as duas camadinhas, não ia ficar com essa decoração bem feita, né? Com acabamento realmente bom. Então, pessoal, aí está a nossa live de hoje, tá? Manutenção decorada aqui com pó cromado. Amanhã a gente vai ter live novamente, tá? Às 19 horas. A Vanessa, minha aluna, vai estar presente aqui na live, que eu vou fazer uma mentoria ao vivo aqui para vocês, dela desenvolvendo as minhas técnicas que ela aprendeu com o meu curso. Então, gente, aqui, ó, tá a nossa decoração feita, nossa manutenção em dia, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? E amanhã nós estamos de volta às 19 horas, tá bom? Quero todo mundo aqui presente. Beijo. Peraí que